Imagina que você passa a vida inteira focada em construir uma carreira, em construir uma profissão, em ser reconhecido pelo teu trabalho. Você se desenvolve, você se dedica, deixa de lado coisas que poderiam ser prioridade para fazer com que seja de fato prioridade o teu trabalho, a tua profissão. E até aí não tem problema nenhum, porque dentro do nosso mapa astral a gente tem a casa 10, o meio do céu, que é o ponto mais alto, onde a gente atinge o nosso reconhecimento, onde a gente atinge o nosso sucesso, onde a gente realmente deixa o nosso legado no mundo, aquilo que a gente construiu uma vida inteira. É para onde nós estamos nos direcionando. A maioria das pessoas que estão buscando sucesso, reconhecimento profissional, elas estão colapsando. Elas estão entrando em uma exaustão. E a gente escuta isso o tempo inteiro. E não é só na carreira corporativa, não é só CLT, é também as pessoas que trabalham em áreas que são autônomos, que são empresários. Tem uma galera colapsando. Mas ninguém te ensina a construir uma base, uma estrutura, uma sustentação para que você consiga chegar lá na casa 10, lá no ponto mais alto do teu mapa astral. Nossa primeira base, a nossa primeira estrutura, ela começa na nossa família. Lá com o nosso pai, com a nossa mãe, ou com a figura materna e paterna que nós tivemos de referência na nossa infância. É ali que a primeira base, os primeiros pilares são colocados para começar a ser construído um castelo, carregando inúmeros traumas, inúmeras inseguranças, medo de ser vista, a dor do abandono, a dor da rejeição. Alguma dessas feridas você vai carregar de alguma maneira que te impede de conseguir sustentar o máximo da tua realização. Porque dentro da tua primeira base, dos primeiros pilares que foram colocados, você não aprendeu isso, você não desenvolveu isso, pelo contrário, isso gerou um bloqueio. Ou seja, a energia ela não tem força para circular e subir, chegar lá na casa 10. E honestamente, tem muita gente que nem essa base, essa segurança teve na infância. Dentro do nosso mapa astral, além da casa 10, nós temos uma casa que é a casa 4. Ela é uma casa que fala de raízes, é uma casa que fala de família, mas ela fala também de estrutura interna. Ela é uma casa de câncer e é regida pela lua. Aqui a gente já tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração dentro do nosso mapa astral. A gente tem a Lua, a gente tem a casa 4, a gente tem o signo de Câncer, né? A gente tem Saturno, que fala da estrutura externa, de como a gente sustenta o externo, e a gente tem um asteroide, que é Ceres. A gente tem esses pontos no nosso mapa que nos ensinam a criar uma estrutura interna para nós, para que a gente consiga ter força para que essa base, essa casa 4, ela esteja de fato bem sustentada para alcançar a realização na casa 10. E aí, entrando numa segunda camada, o sucesso pela visão sistêmica tem a cara da mãe. Dentro aí que eu falei desses últimos planetas e asteroides, a Lua, ela representa a energia da mãe. E quem é Ceres? Ceres é a deusa da mitologia romana, que se equivale na mitologia grega a Deméter, que é a grande mãe, a deusa da fertilidade, da prosperidade, da abundância, do trigo. E qual é o mito de Ceres, né, Deméter? Basicamente, Deméter é mãe de Perséfone, Perséfone foi raptada por Hades, e Deméter ficou extremamente desolada numa dependência emocional tão grande que ela não conseguia fazer prosperar o trigo. O Deméter falou que enquanto a filha dela não retornasse, ela não ia prosperar. Você consegue perceber uma similaridade nessa coisa do enquanto eu não estiver nutrida, eu não vou prosperar, enquanto eu não estiver nutrida, eu não vou crescer, eu não vou me realizar, eu não vou ter sucesso. E R$1 de Big Big, se você adivinhar quem é que Deméter representa lá dentro do tarô. Sim, a nossa querida Imperatriz, o Arcano 3, que é essa energia de nutrição, de colocar os projetos no mundo, de prosperar através de si mesmo, de gestar aquilo que são os seus sonhos, seus desejos. A Imperatriz, no lado sombra, na maioria das vezes está fazendo tanto pelo outro, está colocando tanta força no outro, está tentando agradar tanto o outro por medo de ser abandonado, por medo de ser rejeitado, que ela não tem força para poder fazer crescer o dela, para fazer com que o dela prospere. Falta inteligência interna, falta inteligência emocional, falta o autocuidado, porque se ela não se cuida, se ela não se nutre, ela não tem força para colocar os projetos dela no mundo. E aí que entra o cacau. O cacau é uma medicina única que nos chama de volta para nós, para o nosso cuidado, para as nossas emoções, para a nossa mente, para o nosso corpo, para estarmos presentes. E se a gente não está presente, a gente não consegue nutrir e criar, sustentar as nossas bases para poder crescer, para poder prosperar, para poder fazer com que o nosso sucesso, de fato, seja sólido. Na maioria das vezes, as pessoas elas acreditam que elas estão criando uma carreira perfeita, que estão criando uma vida perfeita, que ela só estava tentando agradar alguém, agradar a sociedade. Então, o cacau ele vem no lugar de te voltar para a presença, de te voltar para você, de te devolver a tua força para que você sustente e nutra as tuas bases para poder prosperar com solidez. E é exatamente desse lugar que nasce a jornada dos 21 dias com a medicina do cacau, onde a gente une todos esses pontos, olhando para as nossas sombras, aprendendo a purificar, a colocar limites, a criar uma estrutura interna, para que a gente consiga expandir o nosso sucesso, para que a gente consiga criar projetos com solidez, projetos que têm alma, projetos que estão alinhados com você, onde você de fato possa falar, eu me sinto realizada, eu me sinto completa, eu me sinto feliz, eu me sinto em paz. É desse lugar que a medicina atua, e é exatamente esse convite que eu quero fazer para você, para que você possa vir viver a presença, criar estrutura e base durante 21 dias, que você possa expandir o teu sucesso e a tua realização. Vem comigo?